Podcast. Saúde, medicina e informação. Eu sou a doutora Ana Luísa Rosas, eu sou neurologista, formada pela Unifesp há 20 anos, faço neurologia geral, porém a minha especialidade é demências e alterações comportamentais das demências. Nesse podcast eu vou abordar o sintoma cefaleia. Neurologia. O sintoma cefaleia, ele é habitualmente confundido com a doença enxaqueca. E a gente precisa ter bastante cuidado na hora que a gente faz essa confusão, porque você está tomando por um sintoma uma doença que é um todo. Então, quando a gente fala cefaleia é apenas a dor de cabeça, assim como náusea, vômito, diarreia, isso são sintomas. Então, a cefaleia é um sintoma. A enxaqueca, ela já é uma condição neurológica, ela é uma doença que ela pode ter ou não, inclusive a cefaleia. É raro, mas existem, pasmem, enxaqueca sem cefaleia. É muito raro mesmo, mas tem. Para que vocês entendam que a enxaqueca ela é uma doença, uma síndrome que tem cefaleia, que é a dor de cabeça, pode ter náusea, vômito, fotofobia, que é aquela sensação que a luz incomoda ou dói, fonofobia, que é aquela sensação que o barulho incomoda ou dói, irritabilidade, são todos sintomas que vêm junto numa suposta crise de enxaqueca. Então, a gente entendendo essa diferença entre a doença enxaqueca e o sintoma cefaleia, a gente começa a entender uma série de outras situações. Por exemplo, às vezes você acha que tem uma crise de enxaqueca. Aí você vai lá, quando você está com dor, aí você toma um analgésico. O que acontece? Essa enxaqueca, ela não melhora. Por quê? Porque o analgésico, ele vai curar apenas o sintoma dor. Ele no máximo vai melhorar a sua cefaleia, mas ele não vai fazer passar os outros sintomas que acompanham uma crise de enxaqueca. Então, esse tratamento da crise, ele pode não ser totalmente efetivo e você pode continuar se sentindo mal. Por quê? Justamente por isso que eu falei. Acontece que na crise de enxaqueca você tem outros sintomas que também estão presentes além da dor de cabeça. E a enxaqueca, ela é uma dor primária, ou seja, sabe aquela famosa frase que você já deve ter ouvido? Eu queria fazer um exame de cabeça porque a minha enxaqueca é muito forte e nada resolve. Pois bem, se você tiver um diagnóstico correto de enxaqueca, essa tomografia ou essa ressonância que você tanto quer fazer provavelmente vai vir normal. Porque a enxaqueca corretamente diagnosticada pela anamnese, que é a história que o paciente conta, ela não requer exame de imagem algum. Só a conversa com o seu médico. Por isso que é muito importante quando você vai no seu médico, no seu neurologista, pela primeira vez se queixando de cefaleia, o que a gente gostaria que todo paciente com cefaleia trouxesse pra gente? O que a gente chama de diário da cefaleia. É um manuscrito mesmo, com as datas, os dias que você teve dor e as características dessa dor. Por quê? Com isso em mãos, a gente consegue definir muito bem se aquela dor que você está tendo, se a cefaleia que você está tendo é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária. Explicando em miúdos o que é isso. A classificação internacional das cefaleias, que é uma classificação que nós neurologistas utilizamos para nos guiar quanto ao diagnóstico de uma cefaleia, ela se divide em cefaleias primárias e secundárias. As cefaleias primárias são as enxaquecas, vocês já ouviram falar, obviamente, cefaleias do tipo tensional, cefaleias trigêmino-autonômicas, por exemplo, a mais comum delas é a conhecida e temida cefaleia insalvas, e as cefaleias outras, que são cefaleias da tosse, cefaleias do exercício. Esses 4 tipos de cefaleia,
enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, trigêmino-autonômicas e outras, elas são tidas como cefaleias primárias. O que quer dizer com isso? Não precisa fazer nenhum exame, o diagnóstico é clínico e vai depender totalmente da boa história que você contar para o seu médico, com riqueza de detalhes dos sintomas que você tem. E a gente tem que as cefaleias secundárias, como o próprio nome diz, elas são secundárias a alguma coisa. Secundárias a um trauma, TCE, traumatismo craniano, secundárias a infecções. Então, elas têm um substrato de base, elas têm uma causa. Essas sim, provavelmente, se você fizer algum exame, você vai detectar a causa base. E aí vocês podem se perguntar assim, então, se as cefaleias secundárias a gente diagnostica através de exame, por que então não pedir exame para todas e a gente já vê logo se é uma secundária ou se é uma primária? Porque os exames, eles não são inofensivos. Uma tomografia tem radiação. Então, para que eu vou submeter meu paciente a uma radiação desnecessária se eu posso, através da história, da anamnese, da relação médico-paciente, da boa conversa que está há muito tempo esquecida, se eu posso, através disso, conseguir tudo o que eu quero de resposta para classificar minha cefaleia como primária e secundária, para que eu vou pedir exames? Por isso que é importante você trazer detalhadamente as características da sua dor de cabeça. A gente chama isso de diário da cefaleia, mas não necessariamente você vai vir no seu médico numa primeira consulta com tudo isso preparado já na sua cabeça. Eu tenho dor de cabeça, então eu sei que eu tenho que levar um diário da cefaleia. Não, você não sabe. Você vai chegar e você vai se queixar da sua dor. Cabe ao seu médico dizer para você que talvez ele precise de um tempo a mais com você fazendo o diário da cefaleia para se recolher mais dados para ele chegar a uma conclusão mais acertada sobre o seu diagnóstico. Então, o que é importante numa consulta de cefaleia, dessa queixa cefaleia, é que você leve ao seu neurologista algumas características. Eu vou citar algumas aqui para vocês terem mais ou menos uma noção do que é importante para nós como neurologistas sabermos de características da sua dor de cabeça. Localização. Onde dói? Na frente da cabeça, que é a parte frontal, testa, retroorbitária, atrás dos olhos, occipital, que é atrás da cabeça, próximo da nuca, temporal, próximo aos ouvidos. Então, a localização da dor de cabeça, onde ela se encontra? Na cabeça toda? Segunda coisa que é importante, como que dói? Qual é a característica dessa dor, assim, no sentido de o que ela traz de sensação para você? É como se fosse uma facada? É uma dor em peso? É uma dor empontada? É uma dor pulsátil? Parece que tem um coração batendo, uma veia, uma artéria batendo, como as pessoas costumam identificar. Qual é a intensidade dessa dor? A gente costuma usar escalas analógicas de dor. A gente pode usar quando é criança ou quando de repente é um paciente desprovido de uma cognição muito importante, pessoas com algum retardo mental ou até mesmo pessoas que não conseguem se expressar mesmo em relação a uma parte mais objetiva. A gente usa escalas analógicas. Então tem escala com carinhas, assim, uma carinha triste, uma carinha feliz. Aí a pessoa ou a criança aponta de repente onde estaria a carinha dela. Tem escalas que se utilizam de cores para você apontar onde está a sua dor, e tem escalas numéricas. Você fala para a pessoa assim, de 0 a 10, 0 sendo nada de dor, até 10 sendo a dor mais forte que você já sentiu na vida. Onde se encontra a sua dor de 0 a 10? Então a pessoa consegue objetivamente te dar um número. É 8 em 10. Então você já sabe que aquela dor é uma dor realmente forte. A frequência da dor. Quantas vezes por semana a pessoa tem dor? 2 vezes por semana? 1 vez por mês? 1 vez por ano? 1 vez a cada 2 meses? 5 vezes por semana? Todos os dias? Então, qual é a frequência dessa dor? Isso é importante. Quanto tempo você tá com essa dor? Essa dor apareceu para mim faz 2 meses. Então, faz 2 meses que eu tô com uma dor intensidade 7, que acontece 2 vezes por semana, na parte da frente aqui da minha cabeça, bem na testa, às vezes vai para trás do olho e é como se fosse uma pontada.
pronto, você já descreveu super bem a sua dor, e isso já vai ser fundamental para a gente colocar essa dor muito próxima de uma dor primária, de uma cefaleia primária ou de uma cefaleia secundária. Importante também é que você refira nessa anamnese fatores desencadeantes da dor. Às vezes a pessoa pode dizer assim, o tempo, frio, quando tá mais frio, quando tá mais quente, eu tenho mais dor. Quando eu sinto um determinado cheiro, eu começo a sentir dor. Quando eu como um determinado alimento, eu começo a sentir dor. Então existem fatores que podem desencadear uma dor. Então, fatores desencadeantes e sintomas, tanto acompanhantes quanto sintomas que precedem a dor, também são importantes você colocar nessa anamnese pra gente. Porque existem determinados tipos de dores que, quando algum sintoma precede essa dor, a gente já sabe que pode ser uma aura de uma crise de enxaqueca, por exemplo. Então, é interessante que vocês também pontuem pra gente fatores que podem desencadear a dor e sintomas que acompanham essa dor. Por exemplo, náusea, a fotofobia que eu me referi anteriormente, sonolência, bocejos. Tem gente que, antes de ter uma crise de enxaqueca, começa a bocejar muito. Isso pode ser um sinal, né? A gente chama de sintoma que até pode preceder uma crise de dor de cabeça, uma crise de enxaqueca. Então, todas essas características são muito importantes você trazer para o seu neurologista na consulta quando a sua queixa é cefaleia. Não se preocupe em dizer assim, eu tenho enxaqueca. Não se preocupa em dizer o diagnóstico, se preocupa em focar nos detalhes das características da sua dor de cabeça, porque isso é que vai ser fundamental. Isso vai ajudar a gente na hora de compor o diagnóstico. As características, elas falam muito mais do que a suposição de que você tenha uma determinada doença. Então, traga para o seu médico as características exatas. E aí, muita gente se surpreende quando a gente, durante uma consulta de cefaleia, claro, a pessoa vem com dor e ela quer resolver o problema da dor dela. E aí, às vezes, não é incomum que a gente volte com a seguinte proposta: me traga um diário da cefaleia. Aí, o que é isso, doutora Ana? Aí a gente explica, o diário da cefaleia, você vai escrever os dias que você tem dor, vai tentar colocar o máximo de características possível que acompanham essa dor, onde é, intensidade, frequência, o tempo de dor. Você vai colocar todas essas características e mais. Você vai tentar colocar, por exemplo, no caso de mulheres, se está próximo do período menstrual, porque isso é uma queixa muito frequente de cefaleia pré-menstrual. Se você teve uma noite anterior com sono ruim ou sono prejudicado, se você teve privação de sono, se você comeu alguma coisa diferente, tudo isso bota ali no diário da cefaleia, dá um tempo, porque precisa ter um tempo para a gente avaliar isso. Depois de uns 2-3 meses, é um prazo bom para que você leve esse diário da cefaleia de novo para o seu neurologista e vocês juntos avaliem. Vocês vão se surpreender. Às vezes a gente consegue descobrir através do diário da cefaleia coisas que nem o paciente mesmo imaginava que poderia causar dor nele. Então, é um mecanismo observacional, digamos assim, bastante importante o diário da cefaleia. E isso vai impactar diretamente no tratamento, porque o tratamento ele é feito, primeiro, baseado se o médico caracterizou aquela cefaleia como primária ou secundária. Então, isso já é o ponto principal do tratamento, caracterizar como primário e secundário. O médico só vai conseguir caracterizar isso se você trouxer a riqueza de informações para ele, que você vai trazer através do diário da cefaleia e da sua observação em relação à sua dor. Separando já em primária ou secundária, o tratamento vai se basear nisso e vai se basear na frequência. Então, o tratamento ele vai ser pontual da crise, da dor em si, se for uma frequência baixa por semana, cerca de 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana, a gente considera que o tratamento pode ser feito de forma pontual. Agora, se você traz uma dor para o seu neurologista com uma frequência de mais de 4 vezes por semana, talvez o seu neurologista já tenha que pensar num tratamento diferente, um tratamento que a gente chama de profilático.
Um tratamento onde você vai tomar uma medicação todos os dias, que não é um analgésico, que não é um anti-inflamatório, que não é um anti-enxaquecoso que você utilizaria num tratamento da crise pontual, e sim um outro tipo de medicamento de uso diário que vai prevenir que você tenha novas crises. Então é um tratamento de profilaxia da crise de enxaqueca ou da cefaleia tensional do tipo crônica ou da cefaleia modificada pelo uso abusivo de analgésicos, que isso acontece também, né? Na verdade, esse nome mudou, né? A gente não pode mais falar em uso abusivo, e sim um uso excessivo de analgésicos. Causa também um tipo de dor de cabeça que você depois tem que fazer um tratamento diferente. Então, quanto mais riqueza de detalhes você trouxer para o seu médico, mais as chances dele acertar o tipo de cefaleia que você está tendo, classificá-la como primária ou secundária e acertar o tratamento, porque o tratamento bem assertivo de uma crise de enxaqueca, de uma crise de cefaleia tensional, de qualquer tipo de cefaleia, é o melhor que o médico pode fazer para o seu paciente, porque viver com dor ninguém merece. Viver com dor de cabeça, então, é uma lástima. Então, quanto mais riqueza de detalhes você trouxer na sua anamnese, mais corretamente, provavelmente o neurologista vai diagnosticar o tipo de cefaleia que você está tendo e o tratamento vai ser bem mais eficaz e você vai poder ter uma qualidade de vida muito grande. Porque tratamentos existem, muitos até. O tratamento de cefaleia é um tratamento bastante rico dentro da neurologia. A gente tem muitas possibilidades terapêuticas e estão vindo novidades por aí, principalmente em relação à enxaqueca. Tratamentos novos para enxaqueca, porque eu vou ter a oportunidade de falar isso no outro podcast, que é um assunto bem legal para a gente tratar aqui, que é o tratamento da enxaqueca específico, e a gente tem muitas novidades por aí já acontecendo. Mas isso eu deixo para um outro podcast. Esse de hoje foi só para vocês entenderem realmente o sintoma cefaleia e a importância de você trazer detalhes com riqueza das suas queixas de cefaleia para o seu neurologista. Muito obrigado pela atenção dispensada nesse podcast de hoje e espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.